Olha, na próxima sexta-feira, dia 26 de maio, é o dia de prevenção e combate ao glaucoma. Segundo dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, é a segunda causa de cegueira no mundo, atrás apenas aí da catarata, né? Uma estimativa indica que haverá no mundo mais de 79 milhões de pessoas com glaucoma em 2020, ou seja, daqui 3 anos, menos de 3 anos, né? E esse é o nosso tema de hoje aí no quadro Fala, Doutor. E nada melhor do que um especialista em glaucoma para nos contar, então, todos os detalhes dessa doença. Muito boa tarde, então, doutor André Soares. Boa tarde, Marista. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui. Okay. Doutor, então vamos explicar para o pessoal de casa o que é o glaucoma, essa doença aí tão importante, né? O glaucoma é uma doença, uma patologia genética que vai atingir o nervo óptico, que é o principal nervo do olho. É o nervo que leva as informações visuais do olho para o cérebro. Então, o nervo óptico, a gente costuma orientar o paciente que é como se fosse o cabo da TV. Sem o cabo não existe visão. Né? Então, o nervo óptico, a doença vai acometendo o nervo óptico de uma forma lenta e progressiva. Sem dor, sem sintomas. E o paciente normalmente não percebe que tem a doença. Isso vai matando o nervo óptico aos poucos, podendo levar à perda de visão, uma cegueira irreversível. Irreversível, né? Eu até comentei aqui que a cegueira é a cegueira. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo? Exatamente. De todas as cegueiras, o glaucoma contribui com cerca de 12%. 12% de... E a catarata é a causa mais comum de cegueira. Só que a catarata é uma causa reversível. Ou seja, fazendo a cirurgia, se não tiver nenhuma outra patologia, o paciente volta a enxergar o que enxergava antes. Já o glaucoma não, é uma doença incurável, uma doença que não tem cura, uma doença que, a partir do momento em que o paciente perde a visão pelo glaucoma, essa perda é uma perda irreversível. Né? Ou seja, o tratamento tem que ser feito antes. Tem que ser preventivo. Tem que ser preventivo. Não tem cura, não tem tratamento depois que a pessoa ainda não tem. A gente sempre tem esperança no futuro da tecnologia da medicina que haja uma cura para o glaucoma, como outras doenças mais sérias. Mas atualmente não tem o que fazer. A partir do momento que chega a cegueira, não tem muito o que fazer, não. Agora, doutor André, explica pra gente, essa doença ela afeta pessoas de qualquer idade? Acomete desde crianças até adultos? Como é que é? Sim, a doença acomete desde criança, desde recém-nascido. Existe um tipo de glaucoma que não é comum, o glaucoma congênito, que afeta crianças já nos primeiros 6 meses de vida, mas não é comum. O mais comum é o glaucoma atingir pacientes acima de 40 anos. Acima de 40 anos. Mas não impede, nada impede que haja paciente com 20, 30 anos com glaucoma. Existe essa possibilidade, não é tão comum. E a cada ano que passa, a partir dos 40 anos, o risco de glaucoma vai aumentando. Vai aumentando. Um paciente com 80 anos tem mais risco de ter do que um de 60, de 50. Entendi. E agora, como você já comentou, né, doutor, é uma doença silenciosa que muitas vezes não tem sintoma nenhum. Então, como as pessoas devem saber, né, devem procurar saber como é feito esse diagnóstico? Exatamente. Muitas vezes, e o paciente nos pergunta isso com muita frequência. Doutor, o que eu devo sentir para te procurar? Na verdade, é o contrário. Você tem que realmente fazer a prevenção para evitar que, se você tiver glaucoma, porque o glaucoma é uma doença genética. Se tiver que ter, vai ter. Então, qual que é o grande segredo? Tentar fazer o diagnóstico precoce para prevenir os efeitos deletérios da doença, que é a cegueira. Existem inúmeros pacientes que convivem muito bem com glaucoma, porque foi diagnosticado precocemente, usa a medicação de uma forma correta e vai até o fim da vida com uma qualidade de vida razoável. Então, o grande segredo é fazer uma consulta anual com o seu oftalmologista. Pelo menos uma por ano. Pelo menos uma vez por ano, a partir dos 40 principalmente, fazer essa avaliação uma vez por ano, porque o oftalmologista é capaz de detectar quem tem uma predisposição, um risco maior de ter glaucoma. Olha que bacana. Então, através de um exame de pressão intraocular, exame de fundo de olho, a gente consegue detectar qual paciente tem um risco maior ou menor de ter glaucoma. Naqueles casos em que a gente percebe que o paciente tem um risco maior, a gente pode lançar mão de alguns exames complementares. Tá. Agora, doutor, tem alguma relação com outros problemas de visão, o glaucoma, ou nada a ver? Tem sim. Tem vários estudos que mostram que a presença da miopia elevada, o que é miopia elevada? Acima de 6 graus,
existe um risco maior. Claro, não precisa ficar com medo de que quem tem miopia vai ter glaucoma, não é isso. Aumenta o risco algumas vezes. Claro que para você fazer o diagnóstico, a gente precisa fazer um conjunto de fatores de risco. Então, história familiar é um fator de risco forte. Ah, meu pai e minha mãe têm glaucoma, eu vou ter glaucoma? Não necessariamente. Ah, não, mas meu pai tem glaucoma, meu avô tem glaucoma, meu irmão tem glaucoma, você tem um risco maior de ter glaucoma. A chance de ter, então, é maior. Ah, eu também tenho miopia alta, então os fatores de riscos vão se juntando e isso vai aumentando o risco de ter glaucoma. Tá certo. E o tratamento, então, no caso de diagnosticado, como que é feito o tratamento? O tratamento é feito basicamente através de colírios. Os colírios servem para baixar a pressão intraocular, que é o principal fator de risco. É importante que a gente consiga explicar bem a diferença entre glaucoma e pressão alta. São coisas totalmente diferentes. A pessoa pode ter pressão elevada na vista sem ter glaucoma. Glaucoma é quando tem lesão do nervo óptico. Ah, tá. Então a pessoa pode ter, por exemplo, um glaucoma de pressão normal. A pressão da vista é normal, mas a lesão glaucomatosa está presente. Então, os colírios servem para baixar a pressão intraocular, que é o principal fator de risco, e baixando a pressão intraocular a gente consegue estabilizar a doença num estágio inicial. É o que a gente espera, né? Agora, a pessoa com glaucoma, se ela não fizer o tratamento, quanto tempo em média ela demora para ficar totalmente cega? Depende, a gente tem vários tipos de glaucoma. O glaucoma mais comum é o glaucoma de ângulo aberto. Esse ângulo aberto que a gente fala, o ângulo é como se fosse um canalzinho, um ralinho que tem dentro do olho. E o olho é cheio de líquido, então esse líquido tem que passar constantemente por essa estrutura em forma de, como se fosse um ralo. O glaucoma de ângulo aberto é o glaucoma mais comum e ele é silencioso. E ele é silencioso, progressivo, crônico e lento. Então, um paciente com esse tipo de glaucoma, sem tratamento, pode às vezes levar 10, 20, 30 anos sem perceber uma perda de visão. Existe um outro tipo de glaucoma, que é um glaucoma de ângulo fechado, ou seja, o canalzinho fecha, a pressão da vista sobe de uma forma abrupta e isso pode causar um dano mais agressivo e em alguns pacientes, às vezes em questão de horas ou dias, pode perder a visão. Olha só, claro que esse é um tipo de glaucoma que dá sintoma. Esse é aquele que, se eu pudesse escolher no meu olho, eu escolheria o glaucoma de ângulo fechado, porque ele vai me avisar que está acontecendo alguma coisa errada. Qual que é o sintoma dele? Uma dor insuportável no olho, com baixa de visão. Então o paciente vai perceber, se ele perceber isso 4 horas da manhã, ele vai procurar o médico 4 horas da manhã. Não tem saída. Ele não vai, vou deixar para depois, para a semana que vem. A dor é muito forte. A dor é muito forte. Então, o fato de estar presente essa dor muito forte faz com que o paciente se acelere na procura do profissional e, resolvendo o problema, a gente consegue prevenir as sequelas da doença. Tá certo, então. Doutor André Soares aqui falando com a gente sobre glaucoma. Muito obrigado pela sua presença, Eu que agradeço. Doutor. Boa tarde para todos. Boa tarde.